fiz, né? Eu achando que eu estava na oração e não. Quando eu vi lá, ministra, eu digo, Senhor Jesus. A gente sabe que o inimigo, ele é sujo, né? Ele logo colocou na minha mente, você não vai conseguir. E logo em seguida eu senti aquela paz e o Senhor disse, escolha. E a ministração essa noite, o tema vai ser sobre escolha. A decisão, a escolha está em nós, né? Deus, ele nos deu o livre arbítrio de escolher. Nós temos o livre arbítrio de escolher. Eu não posso escolher pela irmã Carla. A irmã Carla não pode escolher pela irmã Sara. E assim sucessivamente. Cada um tem o livre arbítrio de escolha. E Deus, ele é tão bom, tão justo e tão perfeito que ele não tira de nós o nosso poder de escolha, né? E se eu estou aqui também foi porque eu escolhi, agarrei essa oportunidade que o Senhor deu, né? Através da vida do pastor Gidel, que achou que eu já estava, já podia trazer a palavra, porque às vezes a gente se acha incapaz, né? Mas nós nunca vamos estar prontos para nada. Mas o Senhor é quem nos capacita. E se diante de uma oportunidade a gente desistir, é tudo que o inimigo quer. Aí a gente vai se achar mesmo incapaz de fazer aquilo que o Senhor nos já capacitou. Porque o Senhor, ele sabe, por isso que as coisas na nossa vida acontecem. Por quê? Porque o Senhor, ele vai usando as pessoas. Ele usou o pastor Gidel e ele vai só observando. Porque eu creio que se eu estivesse numa vida que não andasse em obediência, eu creio que eu não estaria aqui, né? Não é porque não está eu e minha casa servindo ao Senhor que eu não posso servir em obediência ao meu Deus. Amém? E vamos abrir a nossa Bíblia, né? Quem trouxe Bíblia abre, quem trouxe aplicativo liga, né? Que hoje em dia está a facilidade, né? Tem pessoas que gostam da Bíblia no celular. Para onde eu vou, eu carrego a minha Bíblia de papel. Para onde eu vou, eu tenho no celular, mas eu prefiro a minha Bíbliazinha aqui de papel, amém? Vamos abrir em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio fica bem no comecinho, né, da Bíblia. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, grifa essa palavra, amados. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. A palavra aqui ainda diz, tu e a tua semente, né? É como diz as promessas do Senhor, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui ela confirma, né? E essa palavra aqui, Deus, ele libertou, né? Esse versículo 30 de Deuteronômio, Deus, ele libertou os israelitas, né? Da escravidão do Egito. Deus, eles estavam ali presos e Deus libertou os israelitas e ele ainda disse, escolhe, pois, a vida e a morte, a bênção ou a maldição. É certo que a gente, quando escolhe a vida, amados, a gente escolhe a bênção, porque a vida está conectada com a bênção, né? E quando pessoas que escolhem a morte, escolhe a maldição, né? E é como eu falei, Deus, ele nos dá o livre arbítrio de escolhas, mas ele já deixou na sua palavra, né? Que a gente, ele já disse aqui, escolhe, pois, a vida. Se ele nos deu livre arbítrio, então a decisão é minha se eu vou escolher a vida ou a morte.
A gente sabe que a gente vive num mundo hoje difícil de lidar com pessoas. O mundo, ele permanece o mesmo que o Senhor criou antigamente, né? Mas são as pessoas que vivem, que faz esse mundo. E cada um tem o livre arbítrio de escolher, de fazer a sua escolha. Se quer viver a vida ou se eu quero viver a morte. Essa escolha é nossa. Se eu tivesse o poder de escolher, hoje estaria aqui André, a Lídia e o Josué. Mas eu não tenho o poder de escolher por eles. Eu não tenho. Não tenho. Se fosse por mim, estariam todos aqui. Mas como diz a palavra, o Senhor, ele dá o livre arbítrio de escolha, como Deus falou com os israelitas que estavam presos, né, no Egito, e eles foram libertos e Deus deu a instrução a eles. Isso foi uma instrução de Deus. Escolhe, pois, a vida, né? Porque Deus, ele já sabia que quando a gente escolhe a vida, a gente escolhe a bênção, a gente escolhe tudo que já está na palavra dele. Uma instrução dessa é para que a gente venha desfrutar de tudo que já está na palavra. Quando escolhemos a vida, escolhemos a bênção, escolhemos a saúde, escolhemos a prosperidade, escolhemos andar em saúde divina, com bênçãos, sem medidas. Amém? Pois que cada um essa noite venham ter essa sabedoria de escolhas. E não é só para algo sim e outros não. É para tudo em nossa vida. Porque eu escolho, quando a gente acorda pela manhã, a gente tem o livre arbítrio de escolher como vai ser o nosso dia. Eu determino como vai ser o meu dia. O meu dia hoje vai ser abençoado, vai ser próspero. Nada e nem ninguém vai roubar de mim a minha alegria. Nada nem ninguém vai roubar de mim o que o Senhor já preparou para mim. Então, nós temos a escolha em nós, para escolher a partir do momento que nós acordamos. Nós temos o livre arbítrio de escolher se vivemos a vida ou se vivemos a morte. Nós escolhemos. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Amém? E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profetas. Amém? Então, aqui, antes que eu, você, nós fôssemos formados, o Senhor, ele já tinha nos escolhido. Assim como antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado para ele que ele seria um profeta, né? Deus já determinou antes de Jeremias nascer, antes dele nascer, Deus já o escolheu para profeta das nações. E assim é hoje em nossas vidas. Deus nos escolheu para quê? Cada um tem um dom. Cada um tem um dom. E Deus nos escolheu para cada um ser do seu jeito. Cada um tem o seu jeito de ser, de agir, de pensar e de falar. Deus nos escolheu. Deus escolheu o irmão Dejaí para ser um pastor agora. Amém? E o pastor Dejaí, ele vai estar sendo usado para quê? Para onde ele estiver, ele está sendo usado para profetizar a palavra do Senhor. Assim somos nós. Aonde a gente estiver, o Senhor nos escolhe. É na nossa casa, primeiramente o nosso ministério. É ali que o Senhor nos escolhe. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Que a gente venha entender e escolher não estar. É lícito a gente estar aqui, todos os cultos, se envolver com tudo, é lícito sim, mas primeiro se meu esposo, minha filha ou meu filho está precisando de mim,
Eu tenho que estar com eles. É uma escolha minha. Porque se eu deixo o meu perecendo em casa e venho para a igreja, que testemunho eu estou dando? É uma escolha minha se eu vou deixar ele lá sofrendo, doente, precisando de mim, ou se eu venho para a igreja louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor e os meus lá, doente. Não, é uma escolha nossa, que a gente venha escolher, ter a sabedoria. A palavra do Senhor diz, a mulher sábia, e hoje eu vou acrescentar, porque quando a palavra do Senhor fala, o homem é o geral, né, pastora? Então a palavra do Senhor diz, a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola destrói. Mas vai valer para todos nós. Nós temos a sabedoria e nós temos a tolice em nós. Nós quem sabemos o que vamos acionar. Eu escolho se eu vou acionar, se eu vou ser uma mulher sábia na minha casa. Ou eu escolho se eu vou acionar, se eu vou ser uma mulher tola, uma mulher destruideira, uma mulher que não olha para os filhos, uma mulher que não olha para o marido, uma mulher que não olha para casa. A pia está lá porque nós sabemos que o Senhor, Ele não habita em meio à bagunça. Nós sabemos que o Senhor, Ele não habita em meio à bagunça. E nós somos sábios, todos nós somos sábios. Nós temos a sabedoria, mas também temos o poder da escolha. E isso o Senhor não tira de nós. O Senhor não vai puxar, não, você não vai, você vai ficar aqui. Não, a escolha é sua. Se seu esposo vem e seu filho está doente, você que escolhe. Não, meu filho, vá com o Senhor, vá na bênção, que eu vou cuidar do nosso filho. A gente é quem escolhe. Ninguém pode escolher por ninguém. Somos nós que escolhemos o que nós queremos viver. As decisões que nós temos que tomar. A escolha está em nós. Vamos abrir aqui, em nome de Jesus, o livro de Lucas. Lucas 10. Eu grifei só o 42, mas eu vou ler do 38, amém? Vai falar sobre Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu, grifa, escolheu mais uma vez, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Mais uma vez, amados, e se a gente for ler a Bíblia, procurar, tem mais instruções do Senhor sobre escolhas, porque a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Maria escolheu a boa parte, não que uma Marta não seja necessário, uma Marta é necessário. Sabemos que ter uma Marta em casa é necessário, como eu já disse. Deus, Ele não habita em meio à bagunça. Deus não habita em meio à sujeira. Deus não habita naquelas gavetinhas que você tem de 1900 e bolinha, carregador velho, pilha velha que não presta mais. Aquelas gavetinhas, sabe, lá que você está lembrando agora, que você tem que ir lá limpar. Deus não habita em meio à sujeira. Uma Marta é necessário, mas a Maria é primordial. A Maria escolheu, pois, a melhor parte.
servir ao Senhor, estar sentada nos pés do Senhor. Ela escolheu estar, viver e fazer o que Jesus mandou. Amém, amados? Que hoje a gente venha, meus amados, meditar mais sobre escolhas. O ano mal começou. 2026 começou agora. E quais as escolhas que nós estamos tendo? Às vezes a gente diz, não, segunda-feira eu começo a caminhada. Ai, Jesus, já doeu aqui. Senhor, segunda eu começo minha dieta. Mas a escolha é minha, se eu vou fazer a caminhada, se eu vou para a academia, que eu me orgulho dela quando vê os quilos que ela já está pegando. Senhor, me dá essa força, essa coragem. Mas a escolha é minha, se eu vou para a academia ou não. Se eu permaneço na minha caminhada, que nem eu gosto de caminhar, de correr, a escolha é minha. Eu estou parada há 15 dias, mas eu vou continuar, em nome de Jesus. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa, meus amados. Escolha, pois, a boa parte, faça que nem Maria. Seja uma Marta quando necessário, mas escolha a Maria, escolha a melhor parte, escolha fazer, escolha viver. Porque ninguém vai lá dizer, você vai fazer, você vai escolher. Não, o Senhor já nos deu o livre arbítrio. E que nem eu falei, 2026 mal começou. E o que é que nós temos escolhido para um ano diferente? Às vezes a gente diz, um feliz ano novo. E as atitudes, as mesmas. Não escolhemos mudar. Porque se o ano for novo, minhas atitudes velhas, eu vou viver na mesma, o ano vai ser velho do mesmo jeito. Mudou só um número no calendário, mas na minha vida, não. Eu escolho se eu vou cuidar do jardim que o Senhor me deu, a minha casa e a minha família. A escolha está em nós. Escolha, pois, a boa parte. Escolha viver o que Deus já tem para você. Escolha viver a palavra. Não importa se você não consegue fazer seu devocional 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, como eu, que eu não vou mentir, que eu não sou hipócrita. Eu pego minha Bíblia para fazer meu devocional 5h30, 6 horas da noite. E fico até 7h30, 8 horas. Até a hora que André chega em casa. Mas eu não deixo de fazer. Não é porque eu não faço 5 horas da manhã, nem 6 horas da manhã, para não me acordar cedo, né? Mas eu não deixo de fazer. Eu escolho se eu vou fazer meu devocional às 5 horas da manhã. Meu esposo vai sair para trabalhar, ele leva meu comprimido que eu tenho que tomar todo dia, em jejum. O da tireoide. Aí ele vai lá, toma, diz, vá dormir, minha filha. 8 horas você se levanta. Amém, glória a Deus, obrigada. Vá trabalhar, vá com Deus, vá sossegado, em nome de Jesus que eu fico aqui. Mas a escolha é minha de dormir até 8. E ninguém pode achar ruim, porque eu quem escolhi. E nada me falta. Nada está me faltando. Então, amados, que 2026 você escolha viver essa palavra. Escolha viver os planos de Deus. Escolha viver os propósitos de Deus. Escolha viver o que o Senhor já tem aqui para cada um de nós. Porque se a gente escolher a vida, a gente escolhe a bênção. Se a gente escolher a vida, logo andaremos em saúde divina. As circunstâncias podem dizer ao contrário, mas nós sabemos que é só, vai passar, não permanece, vai passar, tudo passa. Escolha a vida, escolha viver o que o Senhor tem para você. Assim como eu estou escolhendo, esse ano eu disse, Senhor, eu quero ser uma mulher diferente.
Eu escolho ser uma mãe melhor para os meus filhos. Esse ano eu quero ser uma esposa melhor para o meu esposo. Esse ano eu quero ser uma amiga melhor. Esse ano eu quero ser uma filha melhor para o meu pai terreno. Mas esse ano, Senhor, eu escolho ser uma filha melhor para Ti, Pai. Eu escolho, Pai, andar em obediência à Tua palavra. Pode vir o que vier, Satanás pode dizer que não. Satanás pode dizer que eu não vou conseguir. Mas eu escolho permanecer, mesmo as circunstâncias dizendo, você não vai conseguir, você não pode, mas eu escolho viver a palavra, porque a palavra ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, a palavra ela é saúde para os nossos ossos, ela é saúde para a gente. O pastor Gidel, eu me lembro de uma pregação do pastor Gidel, ainda era lá no Francisco Sabino. O senhor lembra, pastor Gidel? Ainda era lá. O pastor Gidel, ele estava pregando sobre o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o pastor Gidel disse, eu vou escolher dormir. Eu vou passar a noite chorando? Se eu sei que a alegria vem pela manhã, eu vou passar a noite chorando. Não, e isso ficou até hoje. Quantos anos? 5 anos. 5 anos dessa palavra. E o pastor disse que escolhia dormir, mesmo em meio a situações, ao que viesse contra ele. Ele escolhia dormir, porque ele sabia que no outro dia a alegria era certa. Então, assim, meus amados, haja o que houver, venha o que vier, mas escolha. Não passar a noite chorando, não. Eu já fiz isso. Teve um tempo aí que eu passei a noite chorando, e André dizia, o que é, minha filha? Eu digo, vá dormir, ou me deixa aqui. Eu parece que estava meio, não sei como, vá dormir, deixa eu chorar. Mas teve uma hora que o Senhor puxou minha orelha. Ele disse, filha, eu me ajoelhei para a orelha e disse, filha, que é isso? É só choro, choro, choro. Você não vê o que eu tenho feito de bom. Você só olha aquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Escolha fazer diferente. Então eu me posicionei. É um posicionamento nosso. A escolha é um posicionamento nosso. É uma decisão nossa. Como eu já disse, ninguém pode decidir por ninguém. Nós escolhemos. E eu escolhi, pronto, dormi. Durmo, me deito. André diz, minha filha, pelo amor de Deus, o que é isso? Mal se deita, já está roncando. Eu disse, glória a Deus, aleluia, que eu mal se deito e estou dormindo. Né? Amém. Foi uma escolha minha. Eu deixei de chorar, porque eu sabia que a alegria vem pela manhã. Mas eu fui dormir. Eu não me preocupei mais com o que eu estava passando. Porque se eu fosse me preocupar com o que eu estava passando, nem aqui eu estaria hoje. O inimigo, era só zum, 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 e eu já estava, vai dar uma lapada nele, dar-lhe bicuda na cara do cão. Mas eu disse, a partir de hoje, eu escolho dormir. E pronto, até hoje. Eu me deito 9h40, 10 horas, 10h30, pronto. André fica na rede, no fundo da rede lá se balançando. Às vezes, quando ele vai para a cama, eu nem vejo. Por quê? Porque eu escolhi dormir. Amém? Então, amados, que a gente venha, brincadeiras à parte, amém? Para descontrair um pouquinho, porque o coração acelerou, as pernas tremeu e a mão suou. Mas eu agradeço, né? E que a gente venha escolher, decidir e se posicionar, né? Esse ano que a gente venha ter as melhores escolhas da nossa vida. Que a gente venha escolher. E a melhor escolha da nossa vida é viver a palavra de Deus. A plantação é escolha, mas a colheita não. Amém? E obrigada por essa oportunidade. Eu louvo a Deus, engrandeço o santo e poderoso nome do Pai. Que estamos aqui firmes e fortes. E perseveramos cada vez mais. Escolha, meu amado. Escolha essa noite perseverar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém?
Você recebe essa palavra? Glória a Deus, palavra poderosa, amém?